O Irã ameaçou de atacar alvos americanos na Europa caso a guerra escale. E da mesma forma, hackers estão fazendo ataques para tentar atingir o sistema de abastecimento iraniano. Eu gostaria que você trouxesse mais elementos para nós, para esclarecer melhor isso. A OTAN, eu só complemento dizendo o seguinte, a OTAN falou, não, nós estamos preparados, com todo respeito, você acompanha muito mais do que eu, mas eu, particularmente, tenho uma série de ressalvas em relação à OTAN e da capacidade real da OTAN. Inclusive, se a OTAN começar a irritar muito os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos têm que ser abandonados. Não deixa os Estados Unidos tratar disso sozinho. Como que você pode explicar essa ameaça iraniana, o potencial real da OTAN e a questão dos hackers, se eles estão conseguindo realmente fazer essa ação? Então, professor Marcelo, o que o Irã está dizendo é o seguinte: do mesmo jeito que uma base americana no Bahrein ou na Arábia Saudita é utilizada para atacar o Irã, uma base europeia também é um alvo legítimo, porque a cadeia de logística americana passa justamente por conta por essas bases que os Estados Unidos têm na Europa. Então, muitas vezes o equipamento militar, tropas saem dos Estados Unidos, fazem uma parada em alguma base europeia e dali então vão para o Oriente Médio. É como se a Europa fosse ali uma ponte, né? Um trampolim entre os Estados Unidos e o Oriente Médio. Então o Irã está alegando que essas bases americanas, e tem base americana na Europa, viu? Seriam alvos legítimos de guerra. Esse até lembra o contexto, né, de que por que o governo americano e o governo espanhol estão em falta de colisão aí, porque a Espanha não permitiu que os Estados Unidos fizessem essas operações para atacar o Irã, utilizando bases americanas na Espanha. Isso gerou uma polêmica enorme e o governo americano, então, distanciou-se diplomaticamente da Espanha. E aí, por essas bases estarem em solo europeu, é que a OTAN teve que se pronunciar. E eu também tenho um certo receio de como a OTAN responderia a um eventual ataque iraniano a alguma base americana. Nem tanto, professor Marcelo, por conta dessa questão política entre a OTAN e o governo americano, mas nós ainda não vimos a real capacidade da OTAN responder a alguma coisa. A guerra da Ucrânia começou, países membros da OTAN ajudaram a Ucrânia, mais recentemente, a gente repercutiu aqui ontem, inclusive, a Rússia ameaçando o Reino Unido por entregar drones para a Ucrânia, etc. Mas uma operação em conjunto, ali com o nome OTAN, nós não vimos ainda. Será que, de fato, a OTAN entraria no conflito com os Estados Unidos contra o Irã? É uma pergunta que eu faço. Eu acho que, no primeiro momento, a OTAN ia ser aquela que ia tentar jogar panos quentes. Agora, por outro lado, também não é tão simples assim a gente vislumbrar a possibilidade de um ataque iraniano a uma base europeia, mas, pelos sim, pelos não, eles trazem essa questão para tentar pressionar os países europeus a fazerem como a Espanha fez, ou seja, de proibir que os Estados Unidos usem as bases americanas na Europa para fazer esse trampolim, não é mesmo? Embora a base seja americana, eles precisam, por vários acordos, não é, com os países, divulgar o que eles estão fazendo na base, para que serve aquele equipamento militar, para onde vão aquelas tropas, etc. E foi nesse caso que a Espanha proibiu, e o que o Irã está fazendo é tentar convencer os outros países a fazerem como a Espanha. Sobre a questão dos hackers, existe uma investigação em andamento que hackers iranianos tenham conseguido atingir um sistema de abastecimento de água do estado do Minnesota, isso no mês passado. Por enquanto, estamos com as investigações, e aqui também, professor Marcelo, seja lá o que eles descobrirem, dificilmente nós teremos aí a publicação imediata de um documento dizendo que foi ou não foi um ataque de hackers iraniano. Mas nós temos essa denúncia que está sendo investigada. Outra tentativa também dos hackers iranianos seria também atacar a infraestrutura europeia como uma medida para afastar os países da Europa dos Estados Unidos por conta do conflito. Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan Kleber, ontem viralizou nas redes sociais um vídeo de uma televisão estatal, da televisão estatal iraniana, que a gente pode definir como mais um episódio de propaganda extremista e descarada, abrindo portas ao incitamento público ao assassinato do presidente americano Donald Trump. A apresentadora Marianne Gassemi apelou aos telespectadores para doarem dinheiro como recompensa
a quem matasse o presidente dos Estados Unidos, anunciando que já tinham sido angariados, escute só, 81 milhões de tomãs, cerca de 435 dólares. E expressando o desejo de poder anunciar um dia a morte do líder americano. A gente tem a sonora para ouvir. همه مردم ایران اینه که ما یه روزی بیایم خبر مرگ ترامپ رو اعلام بکنیم در برنامه که ایشالله به زودی این اتفاق بیفته. امیدوارم این افتخار نصیب من بشه. حالا ما یه سوالی داریم از مخاطبان، می‌خوایم بپرسیم که شما برای قاتل ترامپ چقدر پاداش میدین؟ شما بهمون بگین. عددم واقعی باشه که ما در برنامه میخونیم حتما برای قاتل ترامپ چقدر شما میخوایم پاداش بدین. به نظرم خیلی باید پاداش هنگفت و زیادی باشه دیگه، واقعی باشه عدداتون دیگه. تا الان 81 میلیون تومان جمع شده برای قاتل ترامپ. آقای دکتر هم رندش کردن، 100 میلیون تومان از طرف خودشون گذاشتن رو تو این پویش، ما رو همراهی کردن. تا الان 81 میلیون تومان برای کشتن ترامپ شما پاداش دادین. Gravíssimo, Ivan Kleber. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. É mais um ato de provocação do regime iraniano ao presidente Trump. Lembrando que em 2024, inclusive, Israel entregou um relatório ao presidente Trump dizendo que Israel poderia estar por trás daquela tentativa de assassinato, né? Em 14 de julho de 2024, durante um comício na Pensilvânia. Ali também, as investigações, a gente está acompanhando, então logo a gente tem alguma novidade, a gente traz, porque não pararam as investigações sobre aquela tentativa de assassinato. A gente tem que separar sempre qual a tentativa de assassinato, porque o presidente Trump, se não me engano, já sofreu 13 tentativas nos últimos 2 anos. Bom, mas aqui, obviamente, é uma peça publicitária. Agora, vale lembrar também que o regime iraniano recentemente ameaçou até mesmo a primeira-dama Melania Trump e a filha do presidente Trump, a Ivanka Trump. Então, o regime ele apela, né, para esse tipo de propaganda para atingir a família do presidente Trump. Também, recentemente, a gente reportou aqui, né, que o regime está tentando elaborar aí uma espécie de recompensa para quem capture soldados americanos. Agora, o presidente Trump, pelo que eu tenha visto, sequer respondeu aí essa ameaça imposta ao regime, porque ele sabe que se o regime puder, vai tentar eliminar ele, né? É por isso que o Serviço Secreto de Segurança americano precisa agir sempre com 100% de alerta, Daniel. Kleber, a nossa audiência pede para você falar daqui a pouquinho sobre o caso, como é que estão as investigações sobre o caso do Anthony Fauci. É um pedido aqui da nossa espectadora, a Tina Bustamante. Já já a gente traz mais detalhes também sobre esse caso, que tem repercutido bastante nas últimas semanas. Mas antes eu quero te ouvir, Ivan Kleber, sobre as mulheres imigrantes que chegaram ao enclave espanhol de Ceuta. Elas relatam que estão sofrendo assédio sexual enquanto dormem ao ar livre, à espera de atendimento das autoridades. Situação delicadíssima, terrível. Quais as informações você tem a respeito desse caso, Ivan? Daniel, eu estou acompanhando isso de perto, ao contrário do que parte da mídia vem colocando, de que as coisas estão normais. Em Ceuta não estão, nós não estamos com a plena normalidade do escravo espanhol. Além desse relato das mulheres, né, nós também tivemos relatos de que menores tenham sofrido o assédio sexual ali. Entre 13 e 4 mil pessoas que invadiram Ceuta no final do mês passado ainda estão no esclave. 70 mil é o número oficial de pessoas. Eu acredito que esse número tem sido um pouco maior, mas vamos pegar os números oficiais. E dessas 70 mil, então, 65 mil retornaram para o Marrocos, mas 5 mil ainda continuam ali no esclave. A situação é extremamente delicada. E, Daniel, eu estava acompanhando as informações. Nós temos crianças ali em Ceuta que ninguém sabe quem é o pai, a mãe. Elas estão simplesmente ali abandonadas. Algo em torno de 500, 600 crianças na faixa etária entre 9 e 12 anos. Agora, a União Europeia, junto com a Espanha, considera a possibilidade de trazer essas crianças para a Europa e, eventualmente, elas serem
colocadas, né, para adoção de famílias europeias, enfim. Mas nós temos essa situação também, é uma crise humanitária extremamente precária, grave que está acontecendo, e isso tem suas ramificações também na diplomacia. A Itália, logo no começo da crise, estabeleceu o controle de fronteira, né, para a Espanha. Então, obviamente que Itália e Espanha não fazem fronteira por terra, mas quando um avião comercial, civil, da Espanha desembarca na Itália, os passageiros precisam passar por todo o controle de segurança, como se fosse, por exemplo, um voo de fora da Europa. A Espanha não gostou disso, aplicou a reciprocidade, e agora, no último dia 15, essa medida italiana ela deveria ser revogada, mas o governo italiano manteve esse controle por prazo indeterminado, enquanto a situação de tranquilidade e normalidade não for restabelecida. E olha só, Daniel, no último final de semana, nós tivemos mais uma tentativa de invasão de Ceuta. Aí, as forças marroquinas impediram essa invasão. Então, a situação está longe de estar normal, mas a gente está aqui fazendo o nosso trabalho jornalístico de atualizar as pessoas no Brasil do que está acontecendo ali na região. Daniel. Ivan Kleber, vou passar a palavra mais uma vez para o professor Marcelo Sono, que está muito, eu diria em suanês, muito indagador hoje. É para compensar ontem? Sim, você não estava aqui? É um privilégio poder fazer uma pergunta para o Ivan. Como diria lá no Nordeste, é um cabra bom. Então a gente tem que fazer pergunta mesmo, viu? Ivan, mais uma pergunta para você agora sobre um fato. Vamos pegar no helicóptero e cair nos Estados Unidos. Um fato curioso que uma empresa americana, ela alegou que fez um experimento social em que ela divulgou notícias, pesquisas falsas, e para ver o nível de circulação. Circulou rapidamente nas redes, inclusive foi replicado por políticos, por indivíduos, autoridades, pessoas interessadas, sem ter a verificação da veracidade daquilo que estava sendo apresentado. Explica para nós qual foi o resultado, a repercussão dos Estados Unidos. Só faltaram eles chegarem e botarem vídeos, assim, ou áudios, para tentar induzir e mostrar como é possível você fazer bobagem intencionalmente. Mas conta para nós sobre essa experiência, cara. Então, professor Marcelo, o que acontece? O Partido Republicano há anos vem reclamando, e, digamos assim, na era Trump isso ficou mais acentuado, que as pesquisas, elas sempre favorecem o Partido Democrata. Aí quando abre as urnas, o resultado é diferente das pesquisas. No ano de 2016, isso foi bem eclatante, né? Mas também em eleições de middle terms, às vezes acontece isso. E na eleição de 2024 também, por boa parte do ciclo eleitoral, Kamala Harris era apontada ou como favorita ou que pelo menos venceria o voto popular. Não foi o que aconteceu. O presidente Trump venceu 1,5% o voto popular, enquanto muitas pesquisas davam Kamala Harris vencedora com 2%, 3%, 1,5%. Ou seja, é uma diferença aí de milhões de votos que a gente está falando. Então, os institutos de pesquisa nos Estados Unidos estão aí com uma lupa gigante em cima. Esse instituto em específico tentou fazer aí esse estudo social para demonstrar que as fake news impactam no período eleitoral e também, obviamente, na opinião pública, né? Só que a coisa, pelo jeito, não está saindo como eles queriam e provavelmente eles também serão investigados justamente por conta dessa manipulação. E aí eles estão usando, não, isso aqui foi um experimento social, a gente não quis manipular nada e a gente vai apresentar os dados. Não sei se eles vão conseguir se escapar aí da investigação, mas pelo menos foi a desculpa que eles apresentaram. Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan Kleber, a França promulgou ontem a lei que estabelece o direito à assistência para morrer. Como é que essa nova legislação está repercutindo na França? E essa regra, ela já está em vigor ou não? Ela passou a entrar em vigor, então, ontem, não é? Foi sancionada pelo presidente Emmanuel Macron. Era eu não diria uma promessa de campanha, mas foi algo que o Macron estabeleceu lá em 2022, que faria, não é? Que colocaria essa questão para o Congresso, para o parlamento francês, né? A França católica, a França conservadora do interior era contra, né? Mas grandes cidades, por exemplo, Paris, essa questão era bem vista, a questão da eutanásia, você pode imaginar, né? Então, o Macron, ele não quis fazer isso por decreto e ele jogou isso para o Congresso, uma votação extremamente apertada, se não me engano foi uma diferença de 30, 40 votos no Congresso, mas foi aprovado. Então, o Macron ontem dizendo como passou no Congresso, eu estou aqui sancionando essa lei. É algo que o próximo Congresso, porque nós temos eleições no ano que vem na França, pode reverter? Pode. E o debate está ainda bem aceso na França. Como eu disse, nós temos uma
uma vertente conservadora muito forte contra a eutanásia, e pode ser que, dependendo como for o resultado das eleições do ano que vem, isso seja revertido. De qualquer maneira, o Macron ele tinha duas bandeiras para esse segundo mandato dele: a eutanásia e a aprovação do aborto na França. Ele conseguiu aprovar as duas. Se vai ficar para sempre, a gente não sabe, que, como eu disse, né, dependendo do resultado das eleições, isso pode ser revertido. Mas o, aspas, legado do Macron será esse. Ele será lembrado como o presidente que passou a eutanásia e o aborto na França, Daniel. Ivan, vamos falar de tecnologia militar. Agora a Suécia vai incorporar às suas forças armadas pela primeira vez uma frota de drones de ataque. Os equipamentos são drones Raptor, fabricados na Dinamarca. Por que a Suécia está investindo nesse momento em drones militares, Ivan? Daniel, a resposta é muito simples. Quando você tem um vizinho como a Rússia, você precisa estar prevenido para qualquer tipo de situação, não é? Então, desde o início da guerra da Rússia e da Ucrânia, se existia alguma confiança na Rússia, essa confiança já não existe mais. E a Suécia tem um histórico, não é, de guerras e conflitos com a Rússia. Então, diante desse novo cenário de 2022 para cá, a Suécia está estabelecendo, então, esse investimento em drones de ataque que dá a sensação, a Suécia vai atacar alguém? Não, mas é uma dissuasão, né, para dizer, olha, se me atacarem, eu também tenho condições de atacar. Nós estamos na era dos drones, né? A guerra da Ucrânia demonstra isso, a guerra do Irã também demonstra isso, a guerra do narcotráfico aí na América Latina, ela demonstra isso, e a Suécia não quis ficar para trás, ainda mais tendo um vizinho tão incômodo como a Rússia, Daniel. Tá começando a chover, Ivan? Chegou um temporal aqui, Daniel. É melhor a gente liberar o mas Ivan eu não sou de açúcar, não. Eu tinha que trazer uma última informação aqui com você, mas eu acho melhor, eu acho mais prudente. Vocês podem... Daniel, tranquilo, a gente está devendo uma atualização rápida do caso do Dr. Fauci. Ontem a gente reportou aqui que um ex-assessor dele admitiu ser culpado de manipular ali comunicação, né, sobre o período da C-19. E hoje de manhã o jornal dele, Telegraph, reporta que um cientista britânico está sendo acusado agora de participar de uma rede para encobrir a origem do vírus do laboratório lá de Wuhan. Então a gente tem esse desdobramento aí, qualquer coisa a gente traz mais informações amanhã, Daniel. Vai lá, Ivan, isso que eu chamo de esforço jornalístico. Muito obrigado pela sua gentileza de trazer essa atualização para a nossa espectadora Tina Bustamante. Gente, se o Ivan Kleber não merece um like seu aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, eu acho que mais ninguém pode fazer por merecer hoje, né? Obrigado mais uma vez aí, Ivan Kleber. Um abraço para você. Corre lá! Valeu, Daniel. Um abraço a todos que estão deixando o like. Muito obrigado aos colegas de bancada e a toda a nossa audiência. Bom prosseguimento de jornal. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros
e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.